Olá, pessoal. Vamos começar a análise aqui do centro de empuxo. O empuxo aplicado, ele não é no centro geométrico da figura. Ele sempre é um pouco abaixo do centro geométrico. Se a superfície estiver na horizontal, você tem lá o nível do fluido, a tua superfície aqui está na horizontal, e aí o empuxo realmente é aplicado no centro geométrico, tá? Teu empuxo E. Mas se ela inclinar um pouco, seja para a esquerda, seja para a direita, você não vai ter o empuxo no centro geométrico, ele sempre vai estar um pouco abaixo. Digamos que ela está inclinada aqui é o centro geométrico G, o centro de empuxo, que nós vamos chamar de C, ele é um pouquinho abaixo, e é aqui que o empuxo total é aplicado. Na verdade, é uma média que é aplicada aqui, né? Nós sabemos que mais abaixo eu tenho forças maiores, mais acima eu tenho forças menores de empuxo. Então, na média, ele é aplicado no ponto C. Tá? Vamos apagar essas anotações e vamos dar continuidade. Então, para localizar esse centro de empuxo, nós precisamos fazer uma análise diferencial da figura envolvida. Então, imaginem vocês uma superfície aqui de área A, tá? O centro geométrico está nessa posição e você pode pegar ela e dividir em infinitas pequenas áreas de A, tá? Faz as divisões aí. Por que você vai fazer essa divisão? Porque depois nós vamos integrar isso ao longo da dedução, tá? Então, lembrem que essa área vai ser dividida em infinitos DAs. Lá na superfície nós temos o eixo X, tá? Apontando para a horizontal, e o Y descendo na superfície, acompanhando a inclinação da área. Tá? Vou descer aqui um pouco. Observem aqui, ó, o eixo Y ele vai acompanhar a inclinação da área. Tá? Então, se a tua área estiver aqui, ó, desde essa posição até a posição aqui mais em cima, vamos colocar em outra cor essa área, nesse trecho aqui, só um pouquinho, vamos pegar aqui, desde essa posição até essa posição aqui em cima. Então, se a área é essa região em vermelha, aqui você está vendo uma distorção dela. Você está vendo ela de frente, mas ela está distorcida. Você está olhando ela daqui, ó. Está olhando de lado aí. Ok. Então, na inclinação da área, você tem a marcação do eixo Y. Tá? O eixo X aqui é como se estivesse saindo, né? Se aponta para você ali, você está saindo da superfície na sua direção. E o Y está acompanhando a área. Tá? Então, essa aqui é uma convenção inicial que tem que ser levada até o final para compreender a dedução. Bom, em cada pequena área DA, nós temos um pequeno empuxo DE aplicado e naquele ponto nós temos uma pressão P. Tá? Essa relação também, vamos levá-la aí mais à frente, tá? Nós vamos utilizar ela de novo. Também outra relação, a profundidade H no fluido, ela está relacionada, vamos colocar aqui a nossa linha de superfície. A profundidade H, ela está relacionada com o Y da seguinte forma. Vamos dizer que aqui nós temos o nosso H, tá? Esse ponto aqui está sendo analisado, esse aqui, e o Y é essa distância daqui até lá, vamos pôr ele em azul aqui, essa distância aqui, tá? Daqui até lá em cima. Então, o que você percebe? Que existe um triângulo retângulo. O Y é a hipotenusa, o H é um cateto e lá em cima é outro cateto. E esse ângulo alfa é um ângulo conhecido do teu problema.
é como a tua superfície está inclinada em relação ao nível da água, tá? Então, esse triângulo é constante, ó. O H é um cateto, que é oposto ao alfa, e o Y é a distância lá da superfície até o ponto de H. Tá? Como é que o Y, que é a hipotenusa, se relaciona com o H, conhecendo o alfa, e lembrando que o alfa aqui é esse ângulo com a superfície. Então, em relação a H, o alfa é um ângulo oposto ao H. Tá? Então, relação de cateto oposto é o seno. Por isso que nós escrevemos essa pequena relação aqui, ó, que a profundidade H no ponto de interesse é igual a coordenada Y vezes o seno desse ângulo de inclinação da superfície, seno de alfa. E é assim nós obtemos a segunda relação. Essa relação você também vai levar até o final dessa dedução e até mesmo na resolução de problemas. Isso aqui você não vai mais usar na resolução de problemas, só vai usar na dedução. Mas essa aqui você vai usar, além daqui da dedução, na resolução de problemas. Então, deixa ela armazenada na caixinha aí. Bom, sabendo que o H é Y seno de alfa, nós podemos melhorar um pouco aqui o nosso conceito de pressão aqui, ó. Lembra que a pressão aqui era só o P, né? Mas nós já sabemos que o P, na verdade, é o ρ GH, né? Essa fórmula já é conhecida de vocês, lá da lei de Stevens, princípio de Stevens, na verdade. E aí, então, substituindo o P por ρh, nessa equação, você obtém essa equação aqui embaixo. Tá? Aí você tem o pequeno empuxo como sendo ρ vezes y seno de alfa. Esse y seno de alfa acabamos de ver que é o nosso H. Está aqui, ó. Vezes o dA. Tá? Então agora nós já temos o empuxo. Ele está englobando o ρ, o G, a posição y, o ângulo de inclinação da superfície e o diferencial de área. Então, vocês já estão vendo que nós vamos ter que partir para uma integração aqui. Vamos rolar um pouquinho a nossa figura e nós vamos fazer agora justamente essa integração. Então, nós vamos integrar essa equação anterior ao longo de toda a área A. Tá? Então, você integra desse lado aqui, da esquerda, integra do lado direito. Aqui você integra de 0 a E, que é o empuxo total, e aqui você integra de 0 a A, que é a área total. Isso é só um simbolismo matemático. Você não vai fazer isso nos exercícios, tá? As figuras, elas são geralmente bem conhecidas, são triângulos, quadrados, retângulos, círculos, formato de parábola, mas você sempre vai conhecer muito bem as características da figura, não vai precisar fazer essa integral, tá? Nós vamos generalizar esse problema para qualquer figura geométrica conhecida, tá bom? Então, desse lado esquerdo, integral de DE é E, definido de 0 a E, fica E mesmo. Então, é o empuxo total, tá? Esse aqui é o total. Do lado direito, o gama é uma constante, o alfa aqui, o seno de alfa é uma constante, pode sair fora. Você fica aqui com integral de 0 a A de y dA. Isso aqui, ó, vamos colocar em pontilhados, por definição, é o momento estático de inércia em relação, vamos descer aqui, em relação ao eixo AX, tá? Só um pouquinho, vou ter que ajustar a nossa tela aqui. Espera aí, vamos acertar essa tela que não está nada legal aqui. Eu preciso melhorar a visualização. Aí, é isso que eu queria. Então, vamos ver, isso aí. Então percebam que esse termo todo aqui é um termo conhecido da geometria, da engenharia. É o chamado momento estático em relação a OX. Vamos colocar aqui.
o nosso AX. Vocês já ouviram falar de momento de inércia? O momento de inércia trabalha com o Y2 aqui, tá? Quando é o Y1 é o chamado momento estático. Então esse vocês não ouviram muito, mas ele é uma espécie de momento de inércia, tá bom? Então nós estamos com a equação preparada para avançarmos. Nós já temos aqui, isso aqui já fora da integral, isso aqui já é o empuxo total e isso aqui é um valor a ser avaliado ainda, tá bom? Então vamos adiante. Nós sabemos que x0 e y0 são as coordenadas do centro de gravidade, ou melhor aqui, centro geométrico G. Tá? Nós vamos trabalhar com centro geométrico G. Então quando falar em H0, x0, y0, sempre está se referindo a esse ponto G, o centro geométrico da área A. Tá? Na mecânica, nós podemos demonstrar ainda que a integral ao longo da área de uma variável qualquer, aqui no nosso caso x, dA, é igual a x0. Podia ser também y dA igual a y0, tá? É só uma questão de variável. Então é possível fazer essa verificação. Isso aqui é como se fosse uma média ponderada, tá? Existe uma posição ponderada, aqui no caso x0, que se eu aplicar toda a área dá o mesmo peso do que eu pegar cada pequena área com sua respectiva posição e somar ao longo de todo o problema, tá bom? Então com isso é possível demonstrar isso aí para y, e aí essa integral de y dA, que nós vimos na figura anterior, ela pode ser substituída por y0, a y0, tá bom? E aí aquela equação passa a ser da seguinte forma, então. Essa equação, ó. Nós vamos ter que o empuxo é igual ao gama seno de alfa a y0. Né? Quem é essa equação? Lembra que eu falei que nós íamos deduzir a equação do empuxo? É a própria equação do empuxo, né? Por quê? Porque se você pegar aqui, ó, o y0 vezes o seno de alfa, você tem o h0. E aí fica ρg, que é o gama, vezes a área, vezes o h0. Essa aqui é a equação do empuxo que eu passei para vocês na aula anterior. Só que agora deduzida aí a partir dos conceitos básicos da física e do cálculo. Tá? Então, perfeito. Vamos adiante, então. Então, nós já temos a equação do empuxo deduzida. Vamos avançar para localizar o centro de aplicação do empuxo. Então, voltando naquela equação inicial, dE, pequeno empuxo, igual a gama y seno alfa dA. Tá? Estou pegando aquela pequena areazinha dentro da área maior, né, essa pequena área dA, e estou calculando o meu dE. Essa equação é a que deu origem a essa equação anterior. Localiza-se a posição de xc e yc, que é o nosso centro de empuxo. Tá? Nós vamos achar ele. Aqui é um Czinho, tá? xc e yc. De aplicação do empuxo. E para isso nós fazemos o equilíbrio dos momentos diferenciais. Então nós vamos pegar essa equação diferencial para cada pequena área e vamos fazer um balanço de momento. Pegando lá a coordenada y, pegando o pequeno empuxo, força vezes distância, o que é? É um momento dm. Tá? Isso do lado do empuxo aplicado. Do lado do cálculo do empuxo através da pressão, nós temos algo similar. Então fica y vezes gama y seno alfa dA. Veja que só multiplicamos por y em ambos os lados, então não afetamos em nada a nossa equação. É a mesma equação anterior, só fizemos esse produto com y. E quando você multiplica por y, você passa a ter momento, você passa a trabalhar com Newton vezes metro. Tá?
Essa aqui está na unidade Newton, essa aqui está na unidade Newton-metro. Tá? Então, isso tem que ser observado. Prosseguindo, então, só reorganizando os termos, né? Aqui continua YDE. Aqui o Y multiplica com outro Y, fica Y², então fica gama seno alfa, Y² dA. Partimos para a nossa integral, aqui, nossa integração ao longo de toda a área dA, ao longo de toda a área dA, toda a área A. Né? E aí, desse lado é tranquilo, vai ficar YDE. Vocês vão ver que isso aqui vai dar na média ponderada, vai dar o Y0 vezes o empuxo, né? Já vai aparecer. E desse lado de cá, isso aqui é uma constante, o gama, o seno de alfa é constante, sai fora da integral, fica Y² dA. Esse aqui sim, vocês estão acostumados lá da mecânica 1, é o momento de inércia. Vocês estão acostumados com o momento de inércia, é a integral do Y² dA. Depende da visualização, você poderia ter aqui, se fosse em relação ao eixo Y, tu teria a integral de x² dA. Mas como é em relação ao eixo x, em OX, né, você tem a integral de y² dA, tá bom? Espero que tenham lembrado, né, as figuras tem o quadrado, retângulo, circunferência, parábola, todas elas têm uma equação que dá o momento de inércia, inclusive do retângulo é B base vezes a altura do retângulo ao cubo sobre 12, se eu não estou enganado. Tá? Esse aqui é o IX, só para lembrar vocês. Então, essa equação aqui, que era uma equação de balanço de momento, primeiro ela era de força, aí nós transformamos ela numa equação de momento. Essa equação agora, ela está envolvendo o momento de inércia. Então, simplificando ela, colocando ela de uma outra maneira, né, nós vimos agora há pouco que essa integral de YDE pode ser simplificada por um y de aplicação do empuxo vezes o valor total do empuxo. Veja, não é y0, é o y de aplicação do empuxo. É a posição mediana, nem mediana, é posição média. É aonde eu aplicar o empuxo, eu vou ter o mesmo efeito que ter ele aplicado distribuído. Se eu aplicar ele concentrado sobre esse YC, é como se eu aplicasse ele distribuído, né, nesses DE ao longo de toda a área, tá bom? Então, isso aqui é similar àquele Y0E, né, integral de Y0DE é igual a Y0E. Né? Nós vimos ali em cima para a área também, integral de X0dA é igual a integral de XdA é igual a X0 vezes A. Aqui é para o centro de empuxo. Então, integral de YDE é igual a YC, que é o ponto de aplicação dele, vezes E. Tá? Então, YC é o ponto médio de aplicação do empuxo. Do lado direito, continuamos aqui com os mesmos termos, e isso aqui nós vamos substituir em breve aqui pelo momento de inércia. Tá? Então, aqui, ó, momento da resultante E, que é esse aqui, né? O E vezes o Y é um momento. YC é o ponto de aplicação do empuxo. Assim, o YC, se você isolar ele, vai ser gama seno alfa integral de y² dA sobre E. Tá? Mas nós vimos que o empuxo é dado por esse valor aqui. Né? Além disso, essa integral de y² dA é o momento de inércia Ix de A em relação ao X. Já falamos disso agora há pouco. Né? Então, na hora que você isola o YC naquela equação anterior, deixa eu até puxar ela aqui de volta, né? Você isola esse YC aqui, ó. Tá aqui, ó. Você resolve para YC, você passa a ter essa equação aqui, ó. E aí, também você fez o quê? Você fez uma divisão, né, pelo empuxo e substituiu esse empuxo pelo valor dele, que é esse aqui. Aí você consegue fazer algumas simplificações, ó.
o gama, o seno alfa, e você sobra aqui, ó, integral de y² dA, isso aqui vocês vão ver que é o nosso ix, e embaixo ficou a vezes y0, tá? E aí, por fim, você tem o quê? Que o YC é o ix vezes a y0. Então, essa aqui é uma das equações de base para o cálculo do ponto de aplicação do empuxo. É o YC, tá bom? Tem mais algumas deduções que a gente pode fazer adiante, mas já põe um asterisco aí que vocês vão utilizar essa equação aqui, tá bom? E dá para levar ela também para o HC, em vez de YC, HC. Em vez de você trabalhar no Y, que é aqui no plano inclinado, você pode trabalhar na profundidade H. Né? Mas isso aí vocês já vão ver, a equação já vai surgir. Ela sai da onde? Ela sai da substituição aqui, ó, desse Y0 pelo H0 e desse YC pelo HC. Tá bom? Então vamos continuar. Então o momento na direção x é o y0 vezes o a, que é o momento estático de a em relação ao x, sabendo que o y0 é o ponto médio de aplicação da área. Isso aqui nós já vimos a explicação disso agora há pouco. Tá? Daí, fazendo aqui as devidas substituições, ó, no caso do... eu já substituí lá o YC pelo HC, tá? E o Y0 também fazendo já a substituição pelo H0. É daqui que acabou aparecendo esse seno ao quadrado aqui, tá? Que aqui tinha um seno, né? Se vocês olharem aqui tem um seno junto com o Y0. E também no YC também vai aparecer um outro seno. Está aqui, ó, o outro seno. Então, os dois multiplicados acabou aparecendo esse seno ao quadrado. É só uma dedução. Você pega aqui, ó, foi substituído aqui no YC e no lugar do Y0 foi substituído o valor respectivo aqui com o H0 e o seno de alfa. Enfim, o seno de HC e o seno de H0 eles se uniram aqui, ficou esse seno ao quadrado. Mas nós não estamos ainda sobre o eixo de interesse. Tá? Nós temos que lembrar que o Ix ele é calculado lá nas figuras, quando a gente calcula ele, lá das tabelinhas, ele é sobre o eixo que passa no centro geométrico da figura. Então eu tenho que transportar esse eixo. Ele está aqui embaixo e eu vou ter que levar ele lá para cima na superfície da água, lá na origem. Então essa distância aqui vai ter que ser considerada. E essa distância de deslocamento é o Y0. Ó, eu vou ter que deslocar ele lá para a superfície. Então pelo teorema dos eixos paralelos, teorema de Huygens, né, o Ix que eu procuro, que é esse valor aqui, é o Ig que vocês têm nas tabelas. Esse aqui é o Ig, não é o Ix. É o Ig das tabelas mais a área que você tem da superfície vezes o Y0 ao quadrado. Então aparece mais um termo no equacionamento. Vamos descer um pouco mais. Né? E aí agora o teu YC, ele é uma composição do Y0 mais o Ig, que é tabelado, sobre o AY0. Tá? Então, essa aqui é a outra equação que vocês vão utilizar na solução de problemas. Tá? Vamos voltar um pouco para cima aqui, vamos ver se tem aqui, ó, a primeira equação que eu comentei com vocês, né, que vocês utilizam. E essa aqui é a equação já deslocada. Na verdade, ela é a mesma equação, só que essa aqui é como se a superfície estivesse passando no centro da figura, mas não é o nosso caso. E essa aqui é a que realmente nós vamos trabalhar, tá bom? Então esquece aquela lá de cima e fixa nessa equação aqui. Focado na profundidade, tá?
e não no y, tá? O y é uma variável secundária, tá? Então, normalmente em HO, que é o do centro geométrico, e HC, que é o centro de empuxo. Então, a gente fazendo aqui as devidas transformações, voltando para o H, né? A gente fica aqui com HC igual a HO, YG seno ao quadrado de alfa, a H0, tá? Então, essa aqui é outra equação importante. Essa aqui estava na transparência anterior, né? Baseado nos Y, e essa aqui é baseada nos Hs. Elas são equivalentes, tá bom? Elas têm uma equivalência, só muda a coordenada. Uma está baseada no Y e a outra está baseada na profundidade. É como se essa superfície aí estivesse aqui, ó. O líquido está lá em cima, aqui é o início da superfície, aqui é o final, o teu ponto G estaria aqui, né? Pegando aqui uma linha horizontal. Espera aí, vamos mudar de linha. O ponto G não está muito bom aí, vamos dar uma acertada aqui no ponto G e vamos deixar ele mais correto, tá? E aí, em vez de falar de Y, vamos pôr aqui em vermelho, que é essa distância lá de cima até o ponto de interesse. Aqui está simbolizado num plano inclinado, né? Ao invés de falar de Y, a gente estaria falando de H, tá? Lá de cima até aqui. Então, nós estaríamos aqui com o nosso HO, ou se for o caso desse valor que calculamos há pouco, vamos usar o verde para isso, o C, ponto C, né? Ponto C, então, nós vamos ter o HC aqui. Vamos botar numa linha fina. Aqui, ó. Nosso HC. E o nosso YC também, em verde. Tá? Então, vou deixar escrito HC e YC. Tá? É isso que nós estamos calculando aqui, ó. Esse e esse. E o HO é em vermelho até o centro G, e o YO também é em vermelho até o centro G, partindo lá de cima, o YC partindo lá de cima até aqui e até aqui. O H partindo da superfície até o ponto C é o HO, até o ponto G é o HO, e até o ponto C é o HC. Tá? Então, essa é a interpretação da figura. Vocês vão utilizar bastante a determinação do C na solução dos problemas, porque é aqui que você vai poder aplicar uma força equivalente. Vamos colocar aqui o empuxo, né? O empuxo calculado equivalente, tá? É sobre esse ponto C. Então, agora você não vai mais aplicar o empuxo distribuído na tampa, você vai aplicar ele concentrado na tampa, né? Na superfície. Toda a superfície aqui tem um empuxo distribuído, mas ele agora é somado no seu total e aplicado num ponto equivalente C. Com isso, a gente pode resolver vários problemas. Inclusive, tem um problema para vocês, que é ali do Bastos, de um livro auxiliar que nós temos. Deixa eu localizar aqui para vocês. Já vou falar qual que é o probleminha. Lista 1, vamos abrir ele aqui, ó. Esse problema aqui, ó. Eu postei ele para vocês resolverem ele, calcular somente o empuxo na comporta. Agora eu vou postar ele para vocês resolverem. Depois eu vou colocar lá para vocês, não somente para determinar o empuxo, mas para determinar a força no cabo necessária para abrir essa comporta. Tá? Lembrando que vai ter o peso da comporta, tem a força no cabo e tem um empuxo aplicado. E a comporta só vai abrir se ela girar ao redor desse ponto B. Tá bom? Então isso aí tudo vocês vão desenvolver utilizando esse conceito de ponto de aplicação de empuxo. Tá ok? Eu vou fazer um exercício, tá?
sobre localização do centro de empuxo, mas vai ficar em outro vídeo à parte, tá ok? Então revisem a aula, façam as anotações e vão se preparando para fazer os exercícios. Até mais.